Olá! Nas últimas décadas, as mulheres ganharam cada vez mais espaço no mercado de trabalho. Muitas construíram uma carreira e se tornaram profissionais de sucesso. Por conta disso, acabaram adiando a gravidez. Mas até quando é possível adiar e quais as consequências para a mãe e para o bebê? Para falar sobre gravidez tardia, a gente convidou a médica ginecologista Maria Letícia Fagundes. Doutora, eu vou começar o programa fazendo uma pergunta de uma telespectadora, que é a Karina, que ela mandou a seguinte pergunta. A partir de qual idade já se caracteriza uma gravidez tardia? Pergunto porque há médicos radicais que dizem que depois dos 30 já é tarde e outros muito modernos que dizem que a mulher pode engravidar tranquilamente até 38 anos. E aí, ela pergunta, né? Então, que idade hoje é considerado gravidez tardia? Muito bem, Tatiana. Primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre essa área que a gente atua há 26 anos. Tem que se estabelecer primeiro qual é a idade ideal para engravidar, porque a evolução tecnológica não mudou a idade ideal. Então, a gente pode ter até mais longevidade hoje com saúde, mas a idade da melhor gravidez permanece entre 20 a 28 anos. Isso é de literatura. Evidente que numa mulher saudável a gente vai estendendo esse período, mas de literatura e pelo que a gente pensa ser saudável, esta é a faixa etária. Nós consideramos uma gravidez tardia realmente quando ela acontece a partir de 35 anos de idade. Isso é que se define hoje como uma gravidez tardia. Então a mulher que tem 35 ou mais se classifica como uma mulher que está tendo uma gravidez tardia. Mas ela consegue engravidar até que idade ou depende de cada mulher? Pergunta difícil de responder, porque o que acontece? Hoje nós temos mulheres de 40 anos grávidas. Então, a questão é quando não podem mais engravidar ou até que idade podem engravidar, isso é uma coisa que tem que ser individualizada. Cada paciente tem lá suas condições de saúde que devem ser avaliadas antes da gravidez acontecer. Agora, quando a gente fala em gravidez tardia, a gente está falando da primeira gravidez. Essas idades. Ou não, segundo, terceiro filho também? Não, segundo, terceiro filho, não importa. A partir de 35 anos, a gravidez é classificada como tardia. Mesmo que ela já tenha tido lá um primeiro filho aos 25 anos, por exemplo, se ela engravidar novamente aos 35 anos, isso é tardio. Mesmo porque uma grande diferença de idade entre a primeira e a segunda gravidez já caracteriza a mulher como primigrávida. Então, se eu tenho lá minha gestante grávida de 25 anos, decide engravidar aos 35, ela vai enfrentar essa gravidez como se ela estivesse enfrentando pela primeira vez a gravidez. Por quê? Porque é como se estabelecem as mudanças, primeiro fisiológicas na mulher. Em 10 anos, é como se a memória celular não existisse mais em relação à gestação anterior, a primeira gravidez. E se ela teve o primeiro filho com 30, depois vai ter com 35 ou com 33, 35, essa segunda gravidez é mais tranquila ou não necessariamente? Não. A questão está muito relacionada às condições de saúde da mulher. Eu posso ter uma primeira gravidez muito problemática e uma segunda gravidez não problemática. Ou ao contrário, eu posso ter uma primeira gravidez muito tranquila e uma segunda muito problemática. Depende das condições físicas do momento da mulher. E quando a gente fala que não é o ideal, ou até mesmo que é perigoso a mulher ter filho depois dos 35, qual é o motivo principal? É por causa da criança ou por causa da mulher? Pois é, então, os motivos são os dois, na verdade. Como não é mais prioritário, né, a mulher ter filhos ou casar, a prioridade virou trabalho, a gente tem enfrentado essa situação das mulheres engravidarem com mais idade. E o problema tem que ser avaliado para os dois casos. Então, por exemplo, quando a gente faz um pré-natal, a gente não faz mais do binômio materno-fetal, a gente faz a família inteira. Vamos começar a analisar a situação dessa maneira. E dentro desse contexto, a mulher pode enfrentar problemas de saúde que são próprios dela. Por exemplo, ela pode trazer com ela um problema de hipertensão arterial, de adenomiose, miomatose, ou artrites, reumatóise, qualquer coisa nesse sentido. Então, ela vai enfrentar já uma doença pré-existente durante a gravidez. Ou ela saudável, uma vez grávida, se torna doente. Por exemplo, a doença hipertensífica específica da gravidez, que acontece a partir de 20 semanas. É uma doença que compromete ou acomete a mulher somente depois de 20 semanas. Então, existem várias questões aqui. Mas que pode atingir todas as grávidas, mas é mais comum depois dos 35 anos, é isso? Sim, sim, porque a mulher depois dos 35 anos já enfrenta naturalmente alguns problemas de saúde.
E isso com um bom pré-natal pode ser prevenido? Não O que a gente aconselha, efetivamente, é que toda mulher que pretende engravidar, antes de engravidar, procure um médico obstetra, para ela fazer antes todos os exames, entender qual é o seu perfil e programar a gravidez dentro disso. Para o bebê, por que para o bebê também é complicado? Existem algumas condições específicas, alguns riscos para o bebê que é filho de mães que enfrentam a gravidez mais tardiamente. Por exemplo, retardo de crescimento, ou ao contrário, macrossômicos, bebês muito grandes. Durante a gestação, a gente tem algumas situações relacionadas a isso, que são o excesso de líquido amniótico ou a carência do líquido amniótico, o que nos faz entender que o risco fetal é maior. Sangramentos durante o trimestre, retardo de desenvolvimento fetal, isso tudo é relacionado à condição materno-fetal. Então, por exemplo, a placenta que representa a troca entre a mãe e o bebê, muitas vezes tem implantações dificultosas dentro do útero por patologias maternas que acabam repercutindo sobre o desenvolvimento fetal. Agora, isso tudo por quê, doutora? Por uma questão do corpo da mulher mesmo, do útero, do óvulo? O que... Sim, naturalmente existe um envelhecimento do aparelho ginecológico. Por exemplo, o ovário tem um número X pré-estabelecido de folículos em número total que vai sendo consumido ao longo dos anos. Então, este envelhecimento das células ou dos folículos faz com que haja aumento de risco aqui. E daí a gente entra num outro grupo de risco que são as cromossomopatias, né? E o parto também tem dificuldades? Sim. Uma mulher com mais idade vai enfrentar mais riscos durante o trabalho de parto. Por exemplo, partos mais demorados, distócias de progressão, porque o parto é um fenômeno plástico. Eu tenho que ter lá contrações uterinas que determinam dilatação e apagamento do colo. Então, isso é um fenômeno plástico que tem que ser harmônico e acontecer ao mesmo tempo. Uma mulher com um pouco mais de idade vai ter alguma dificuldade nisso. E daí ela está exposta aos riscos de trabalho de parto prolongado, sangramentos durante o trabalho de parto, distócias de progressão. E daí isso leva ao sofrimento fetal intraútero, sofrimento durante o período de avanço de nascimento. Então a situação é realmente um pouco mais delicada do que para uma mulher mais jovem. Eu tenho uma outra pergunta aqui, que é de um telespectador, o Edenilson. Ele fala assim: dizem que quanto mais tarde a mulher engravida, mais chances de o bebê ter síndrome de Down. Isso é fato ou é lenda? E por quê? Não, isso é fato. As cromossomopatias costumam comprometer mulheres mais velhas. Essa síndrome, a trissomia do 21, ela pode acontecer em qualquer faixa etária. Mulheres jovens podem ter bebês com a trissomia, mas ela, estatisticamente, é mais comum em mulheres mais velhas. Mas não só a síndrome de Down, qualquer outro também. Qualquer outra cromossomopatia. Os homens mais velhos também têm mais dificuldade para engravidar suas parceiras? Ou não? Isso não acontece? Não, isso não acontece, porque a renovação das células masculinas, dos espermatozoides, acontece regularmente, diferente da mulher, que tem como se fosse um reservatório de folículos, que são os ovários. Você está me dizendo que o óvulo envelhece, mas o espermatozoide não, é isso? Infelizmente, tenho que concordar. Esse mundo não é justo. Doutora, vamos fazer um intervalo bem rapidinho? Sim. Daqui a pouco a gente vai falar sobre endometriose. Não sai daí, o intervalo é bem rapidinho.